Com este vídeo, navegaremos pelas ideias e princípios profundos do estoicismo, descobrindo como essas máximas centenárias podem nos guiar até mesmo em nossas vidas contemporâneas. Essas frases estoicas não servem apenas como palavras de sabedoria, mas também são maneiras de enfrentar os desafios diários para alcançar a paz interior e desenvolver uma mentalidade resiliente que pode sobreviver a qualquer coisa que a vida nos lance. Se você é novo aqui, peço que se inscreva no meu canal e curta este vídeo para que eu possa criar mais conteúdos desse tipo no futuro. A fim de compreender plenamente a profundidade da filosofia estoica e compreender a sua relevância no mundo caótico de hoje, pedimos-lhe gentilmente que faça parte da nossa jornada enquanto descobrimos as suas valiosas lições. Explorar os princípios do estoicismo é uma coisa, mas aplicá-los à vida cotidiana é uma habilidade que qualquer pessoa pode dominar. Você aprenderá como com nosso e-book, como aplicar o estoicismo no dia a dia. Basta seguir o link no primeiro comentário fixado. Ok, vamos começar. Para ter sucesso, nem todo mundo quer que você veja. Poucas pessoas podem fazer de tudo para garantir que seu fracasso seja muito devastador, para que você aprenda a ser autossuficiente e a aceitar que é humano. Mais tarde, isso irá corroê-lo como uma coisa ruim se você não se tornar autônomo e autogerado. Abandonando a preocupação com o que os outros pensam, quem diabos faz isso? Guarde seus pensamentos para você mesmo. Fique longe dos tolos, eles são altamente contagiosos. Seus amigos desejam o melhor para você, mas não querem que você saia melhor do que eles. Pare e descanse. De qualquer maneira, isso não importa para os outros. É um peso imaginário sobre seus ombros que matou muitas pessoas em nosso setor. Aprenda a dizer não e depois diga não, de forma decisiva, porque é difícil, mas importante, muito sério. Para se sentir mais à vontade, não aceite todas as ofertas que surgirem em seu caminho. Antes de concordar com qualquer coisa, é importante refletir primeiro sobre suas próprias necessidades e desejos. Algumas pessoas não apreciarão você, especialmente se o considerarem um concorrente. Deixe sua mente, e não suas emoções, governar sua vida. Todas as escolhas erradas que fazemos na vida são guiadas pelas emoções e não pela razão. Confie na sua intuição. Parece saber coisas que dificilmente se poderia esperar dele. Conheça o seu próprio valor e nunca se coloque à venda. Caso contrário, outros poderão contaminá-lo, tornando-o uma oferta de desconto habitual para eles. O tempo passa rápido. Seja sempre grato pelo que você tem, porque as coisas sempre podem piorar. Mas viva como se não houvesse amanhã. Faça o que você ama e o dinheiro virá depois. Então não se estresse com arrependimentos, pois ninguém é perfeito. Ter orgulho de si mesmo nos dias em que você pensou que não aguentaria é uma coisa muito boa. Mas nem todo mundo vai te amar porque isso é a vida. A segunda coisa é nunca contar tudo para as pessoas, porque para a maioria isso não importa e alguns querem que você caia. Não seja muito gentil com as pessoas, mas não permita que elas explorem você. Você prefere ser odiado por quem você é do que ser amado por uma pessoa que você não é. Não destrua a si mesmo apenas para surpreender os indivíduos fracos. Mantenha a distância de pessoas que fazem você se sentir solitário. É melhor estar sozinho do que em má companhia. Resolva as questões com o seu passado para que isso não estrague o seu presente e o futuro. Não se compare com os outros. A jornada deles é desconhecida para você. Então a vida deles também está fora de questão. Não há ninguém para ler o livro da sua vida. Isso deve ser tratado como sua tarefa de lidar com isso sozinho. Tudo dará errado quando tudo estiver bem, e isso acontecerá inevitavelmente algum dia. Quando você pensa sobre isso, e se você for uma ótima pessoa, eles vão te arruinar da pior maneira que existe. É apenas para ser antecipado, pois nada de positivo pode durar muito. Você terá que sofrer a maior parte do tempo e enfrentar a amarga experiência da vida com suas próprias mãos e aprender a crescer por dentro. Não centre sua felicidade em apenas uma pessoa. Não deixe que eles sejam a razão pela qual você está feliz, porque uma vez que eles saiam de sua vida, isso significa que você não terá mais fonte de felicidade. A confiança é dada com sabedoria
e não cegamente, porque os problemas dos seus amigos também se tornam seus. Na medida em que você fizer o seu mundo, você sofrerá menos. Se você estiver trabalhando em si mesmo, os outros, independentemente das boas intenções, serão prejudiciais para você. Por outro lado, enquanto me esforço tanto e percorri um longo caminho, estou orgulhoso. Não pense no que está atrás de você. Não é para onde você está indo. Nunca dependa muito de ninguém neste mundo. Até a sua sombra te abandona quando a escuridão cai. Para ganhar a vida, trabalhe para conseguir um emprego. Para fazer fortuna, trabalhe em si mesmo. No final de um ponto mais baixo de todos os tempos, haverá alguns momentos esclarecedores para você lembrar. Alguns dos melhores anos da sua vida ainda estão por vir. Este é o seu mundo, então assuma o controle dele ou outra pessoa o fará. Os maus hábitos são como camas confortáveis, fáceis de colocar, mas difíceis de sair. Ninguém está muito ocupado. É apenas uma questão de escolhas. Se algo lhe dá prazer, mantenha isso em segredo. A coisa mais importante que já fiz foi parar de compartilhar com outras pessoas o que estava acontecendo na minha vida. Almejar o sucesso sem muito trabalho é como tentar colher onde não semeou. Nunca force, não implore e não persiga, porque às vezes você vence e outras vezes aprende a ser melhor em todos os aspectos da sua vida. Se ninguém mais quiser ajudá-lo, siga sozinho. Leve a sério suas questões financeiras, pois elas servem como uma armadura contra muitas dificuldades que a vida pode apresentar a você. Nunca ceda às demandas de outras pessoas em relação ao seu tempo ou energia, por causa de um número incontável de pessoas. As opiniões dos outros sobre você não são da sua conta. É impossível voltar atrás e reformar o início. Entretanto, você pode mudar o estágio em que se encontra e criar um fim que seja mutável. A solidão tem seus benefícios, pois nos dá tempo para nos reconectarmos com nós mesmos. Muitas vezes, é preciso parar de procurar o que há de bom nas pessoas e começar a ver o que elas mostram. Nunca finja ser melhor do que seu verdadeiro eu. O ritmo em que você vive sua vida deve ser somente seu. A vida é muito curta para perder um minuto odiando outra pessoa. Seus momentos mais sombrios podem se tornar a melhor coisa que já aconteceu com você. Inveja é tempo perdido em nada quando tudo que você precisa você já tem. Se você não pedir, não receberá nada. O que somos nós senão humanos com defeitos e graças mais do que suficientes? Seja para os outros como você gostaria que fossem para você. Se for verdade, então não há necessidade de memória. A vida é injusta, mas continua boa mesmo assim. Uma pessoa sem coragem nunca alcançaria nada na vida porque nunca correria riscos na vida. Nunca confie em palavras, confie nas ações. Siga meu conselho. Fazer uma fortuna. Não se trata de tempo, mas de dinheiro que pode facilitar sua vida. Se você consegue lidar com seus próprios pensamentos, você consegue lidar com tudo. Pessoas que não te valorizam também não te merecem. Seja forte o suficiente para se levantar sozinho, mesmo que seja difícil, para evitar decepções. Não espere nada de ninguém. Tudo é dado a você no momento apropriado, então seja paciente e confie no processo. O fracasso é apenas uma marca que pode ser facilmente apagada. Nunca é uma tatuagem. Fique longe de rumores como fogo. Eles irão envenenar seu cérebro e certamente afetarão sua autoestima. A fonte de todo sofrimento é o apego. Todo o resto também pode ser feito quando necessário. O tempo eventualmente mostra o quanto você significa para alguém. O estresse sai de moda rapidamente. Embora nem sempre você perceba, o conhecimento adquirido de um adulto mais velho costuma ser inestimável. Nunca deixe alguém que está tentando despedaçá-lo se tornar melhor do que você, pois isso só diminuirá sua autoestima. O dinheiro não define a qualidade de vida. No entanto, dá-nos a capacidade de resolver a maioria dos nossos problemas. A pessoa mais inteligente, mais bem-sucedida e mais bonita é repugnante sem humildade. E sem esta virtude, tudo não significa nada. Nunca se arrependa de ser gentil, porque as coisas boas voltam 2 vezes ou até mais do que isso. É normal se colocar em primeiro lugar às vezes, sem se sentir mal por isso. Você tem que cuidar de si mesmo para poder ajudar outras pessoas ao seu redor.
Escolha seus amigos com cuidado. Sempre espere o melhor, mas também se prepare para o pior. As pessoas sempre querem que você tenha sucesso, mas não mais do que elas mesmas. Use uma das palavras mais poderosas que existem: não. Continue tentando. Nos momentos mais desafiadores da sua vida, você estará sozinho. Eles o tornam sábio, maduro e forte à medida que você passa por eles. Não importa o quão gentil ou respeitoso você seja, algumas pessoas falarão negativamente sobre você em segredo. Ao trabalhar pelo sonho de outra pessoa, você deixa o seu em espera. Independentemente do quanto você faça o bem às pessoas, elas apenas se lembrarão de seus erros para encontrar um ângulo em alguma coisa. Você tem que deixar algo para trás. É melhor deixar as coisas na hora certa, caso contrário, ficará muito arrependido. A verdade é que as fraquezas do seu coração, as pessoas que você ama, são realmente os seus pontos fortes. É como um paradoxo que, em momentos de sofrimento, sejamos realmente dotados de poder perceber todas aquelas coisas lindas que sempre estiveram lá, apenas esperando por nós. Nesse sentido, se você não tem paciência na vida, certamente será mais difícil superar esses dias. A paciência pode fazer milagres. A confiança pode ser criada sem qualquer complexidade, mas pode ser facilmente eliminada e destruída em poucos segundos. Tudo o que a preocupação fará é eliminar os problemas de amanhã. Deve-se abraçar a paz de hoje, não ter medo de tomar decisões difíceis. Geralmente é o melhor. Apegar-se ao seu passado significa que é menos provável que você tenha um futuro melhor. Agir é 10 vezes mais valioso do que ler e planejar. Não existe relacionamento sem interesse próprio, porque é como se não existisse relacionamento. Bem, em resumo, somos todos egoístas porque os humanos simplesmente não conseguem evitar agir por interesse próprio quando chega a hora. Pense por um segundo. Se alguém não se casou, foi por causa de lutas? Deixe que isso faça sentido e entre em um verdadeiro caso de amor. Sempre ame a si mesmo porque as pessoas percebem quando você não se respeita. Mal-entendidos que permanecem sem solução podem criar distância permanente entre as pessoas. Aqueles de quem você cuida podem partir em um instante. Apreciar cada momento. Nada é tão simples quanto parece. Sempre reserve um tempo para pensar em suas ações. Economizar dinheiro de forma consistente todos os dias ajudará a proteger seu futuro. A paciência pode levar a recompensas, mesmo que pareça difícil agora. O progresso pode ser lento e o trabalho árduo é essencial, mas certamente valerá a pena no final. Quando se trata de máquinas, casas ou relacionamentos, manter a manutenção em dia é sempre mais econômico do que consertá-los quando algo dá errado. Na maioria dos lugares, a sua reputação é determinada pela sua carteira. Choramos pelas pessoas, mas e o tempo? O tempo também não é reembolsado. Um dia irá definir você. Sua saúde e realizações são tudo o que importará no final. O medo de vivenciar isso mais uma vez é o maior motivador nos momentos mais sombrios da vida, já que a dor impulsiona suas melhores decisões quando elas são movidas pela agonia. Quanto mais complicada for a sua história, mais brilhante será o seu futuro. Pode não ser suficiente viver com apenas um salário. Você tem que confiar nos outros. A maioria das coisas com as quais você se preocupa não ocorre na realidade. Se você quer algo diferente e melhor, primeiro torne-se diferente e melhore você mesmo. Tente aprender a preparar pelo menos refeições simples. É uma grande habilidade para se possuir na vida. Há momentos em que ser paciente significa ser forte e abrir mão do que é bom por algo melhor que pode surgir em sua vida mais cedo ou mais tarde. Nunca deixe alguém te desrespeitar de graça, nem mesmo por você mesmo. É sempre mais apropriado ouvir e absorver informações do que falar, porque a sabedoria muitas vezes surge do silêncio. O orçamento pessoal deve ser um meio de controle financeiro que você use para criar e implementar de forma consistente. Pode ter implicações significativas para o seu bem-estar futuro. O amor na prática não vê restrições. A bondade é uma linguagem que até os surdos podem ouvir e os cegos podem ver. Preocupar-se não produz resultados. Tudo o que isso faz é desperdiçar seu tempo enquanto você fica confortável em uma cadeira de balanço
que não leva a lugar nenhum. Para escrever um novo capítulo de vida, deixe o último lido. Muitas vezes a melhor vista vem depois que você termina de subir a colina. Ter sucesso nem sempre significa rugidos ou flores. Às vezes, nada mais é do que uma voz sussurrada à meia-noite dizendo: amanhã. Não perca o senso de humor. Certifique-se de que sempre haja sorrisos ao seu redor. Afinal, o riso é o melhor remédio para a alma. E se você sempre olhar para o chão, nunca encontrará um arco-íris. Sempre liquide os saldos do seu cartão de crédito. Para ter sucesso, você precisa se esforçar agora. O maior retorno é alcançar grandes objetivos. E a vida recompensa generosamente quando você se dedica muito a ela. Portanto, deixe que suas ações reflitam suas ambições. Não apenas deseje isso, mas trabalhe para realizar seus sonhos. Ninguém nasce forte. Eles se tornam fortes por causa de provações que testaram sua determinação e provaram que são capazes de suportar dificuldades após dificuldades. Mas, na verdade, a única coisa valiosa na economia mundial é o tempo. Nunca poderemos recuperar ou substituir as horas perdidas. Por isso, tome cuidado com o quanto não é utilizado sem ser produtivo. Use bem o pouco que resta todos os dias, mesmo que tudo pareça sem esperança durante o ano em curso, porque eventualmente as coisas vão mudar de qualquer maneira, de uma forma ou de outra. Todo mundo conhece essa história proverbial. Um navio fica preguiçosamente ancorado dentro das paredes do porto. Mas existem potencialidades igualmente não realizadas, muito além das linhas costeiras de Porto Seguro, aguardando os aventureiros que enfrentam mares abertos traiçoeiros, enquanto arriscam a destruição completa de cascos frágeis, à mercê de furacões que esperam pacientemente nas costas, não temendo nem tempestade, uma vez que tal as ameaças não podem deter marinheiros determinados que pretendem alcançar terras distantes e desconhecidas, escondidas da vista pela borda do horizonte, sobre profundezas insondáveis, onde jazem ilhas míticas, escondidas sob espessos bancos de nevoeiro, compreendendo realidades veladas, esperando para se revelarem numa manhã ensolarada, durante um momento auspicioso, quando tudo parece perfeito, como descrito acima. Em outras palavras, apenas os leitores são capazes de compreender completamente o seu poder antes de pronunciá-los em voz alta, deixando para trás quaisquer concepções que possam ter sobre a verdadeira natureza dos navios, a vela com destino a reinos até então desconhecidos, nas profundezas das superfícies azuis cintilantes que se estendem indefinidamente até finalmente desaparecer no vasto azul celeste. Oceanos refletindo estrelas infinitamente brilhantes espalhadas pelo céu noturno, como pedras preciosas espalhadas descuidadamente sobre cobertores de veludo que cobriam colchões de roupa de cama, onde viajantes cansados jaziam enrolados firmemente em panos, protegendo-se contra as temperaturas frias do ar da noite de inverno, abaixo de 0 graus Celsius, pairando ameaçadoramente acima perpetuamente durante a escuridão sem fim. Quando você acredita em si mesmo, todo o resto tende a dar certo. Você não deve ter medo de correr riscos e tentar coisas novas. A verdade é que a vida é curta para jogar pelo seguro o tempo todo. Assuma sempre a responsabilidade pelo que você faz. Isso é um sinal de maturidade. Respire fundo. Não é uma vida ruim, apenas um dia difícil. Não diga algum dia, diga agora, porque algum dia pode nunca chegar. Doe para instituições de caridade. Pequenos atos mudam vidas. Quem não comete erros também não faz nada certo. Você não pode mudar a direção do vento, mas sempre pode ajustar as velas para chegar ao seu destino. Um dia, quando tudo estiver resolvido e tudo correr bem, você ficará feliz por não ter desistido. Não se culpe. Você está diferente agora. Se você se apegar à pessoa errada, nunca encontrará a pessoa certa. O Senhor enviará no momento certo as melhores coisas que são perfeitamente necessárias para nós. Não se arrependa, apenas seja melhor da próxima vez. Sempre haverá alguém que não vê o seu valor. Evite ser essa pessoa. Respeite em vez de buscar atenção. Isso dura. Fique de olho em quem você confia. Sal e açúcar podem parecer semelhantes à primeira vista. Para que coisas novas comecem,
Algumas devem terminar. O tempo tem uma maneira de revelar as verdadeiras intenções. A vida separará você de seus amigos, então aproveite o tempo que passa com eles enquanto pode. A privacidade é melhor. Ser discreto é bom o suficiente. Deve-se ter cuidado em tudo. O dinheiro é para o que você precisa, não um objetivo pelo qual lutar, pois a liberdade deve ser o objetivo final. Você é responsável pela sua própria felicidade. Caso você espere que os outros façam você se sentir bem, muitas vezes você acabará decepcionado. Mas faça o que ninguém mais pode fazer e você será o que ninguém mais pode ser. E é melhor manter a calma, porque de fato você já passou por isso antes. E sim, pode vencê-lo novamente. A negatividade nunca dará origem à positividade. Quando as pessoas fizerem de você uma opção, deixe-as como uma escolha. As memórias significam muito mais do que a riqueza material, pois são os tesouros da vida que o dinheiro não pode comprar. Depois que você aprender a aceitar o que é, deixar de lado o que era e ter fé no que virá, então tudo ficará bem. Tantas pessoas amam você. Ninguém com autoconfiança precisa se preocupar com isso. Você merece tudo isso: sucesso, amor, amizade, paz e alegria. Sua visão pode ficar embaçada, mas irá clarear com o tempo. A paciência será sua ajuda neste processo. Uma coisa a ter em mente é quem o ajudou nos momentos de adversidade. Ficar de pé é o suficiente para você. Ninguém precisa provar nada a ninguém. Por pior que tenha sido o passado, nunca se esqueça que as chances de recomeçar sempre estão aí. Algumas coisas boas só virão depois das piores situações. Você não ficará sozinho até que seja útil. Preste atenção à sua saúde, porque é mais uma forma de riqueza. Uma vez que uma garota comece a rir com você, obrigá-la a fazer qualquer coisa não será mais um problema. Uma das coisas mais importantes que surgem em tempos difíceis são os verdadeiros amigos. Além disso, lembre-se de que há muitos dias felizes pela frente. E eles compensam o fato de nem sempre acordarmos de manhã tristes, mas sim esperançosos. Se você não precisar deles, jogue-os fora com cuidado. Seu progresso ainda é significativo, independentemente das realizações dos outros. Nunca confie nas mesmas pessoas que o decepcionaram antes. É melhor saber que algumas pessoas adoram fazer alguém se sentir culpado, apontando o dedo e culpando os outros. Você será censurado por coisas que não fez e por acontecimentos que são absolutamente inexistentes. Pare de ser chorão e queixoso. É uma total perda de tempo e esforço. Por que as pessoas ouviriam? Perceba que existem aspectos da vida que você não pode controlar ou todos ao seu redor. Mas a melhor parte disso é estar no controle de si mesmo. Sempre marche no seu ritmo. Siga sempre na sua própria direção, independentemente do que a sociedade, os amigos ou a família possam dizer. Deixe a casa bagunçada e o jardim intocado por pelo menos um fim de semana, se não mais. Desfrutar de momentos de alegria, em vez de se preocupar com uma casa perfeitamente organizada ou um jardim imaculado, será sempre guardado em suas memórias. É importante criar espaço e tempo para atividades divertidas. Além disso, treine-se para recusar certas obrigações quando elas forem opressoras ou quando você não tiver interesse nelas. Fazer o melhor uso dos recursos é considerado um passo importante para manter a disciplina para muitos, pois permite uma abordagem mais estratégica e eventual sucesso. Opte por evitar alimentos falsos e consuma menos carboidratos que carecem de nutrientes úteis, mas ainda aumentam o teor de gordura. Quando você tem curiosidade sobre o mundo ao seu redor e sempre busca conhecimento, pode ser visto como estranho por pessoas ignorantes que não conseguem compreender essa sede insaciável por novas informações. A quantidade de informação absorvida pelo cérebro não pode sequer ser contida numa mente tão fechada. Preste atenção diante os sinais negativos que as pessoas apresentam em seu caminho e desista imediatamente. Isso vai te poupar de muitas dores e, mais ainda, de perda de tempo. Nunca se sobrecarregue com as responsabilidades de outra pessoa. Nunca traia ou ignore seus instintos. E antes de mais nada, nunca subestime quem você ama. Tenha limites fortes para aqueles que têm permissão para entrar em sua vida. Você deve ser seletivo.
Se você quiser ajudar a si mesmo, encontre alguém que mereça e a quem você possa servir por meio de serviço, ganhos, experiência, conexão e reputação como um aliado inestimável e confiável. Ninguém pode dominar o mercado imobiliário, a menos que aprenda com seus próprios erros. Alugue ou compre o que você puder pagar. Quanto menos coisas você possui, mais leve e feliz será sua vida. A vida costuma ser ambígua e complicada em momentos em que não há decisão ou escolha certa ou errada. Talvez você nunca encontre uma resposta para isso. Então, às vezes, você só precisa tocar de ouvido. Não fique com alguém para lhe ensinar uma lição. Deixe-os porque você aprendeu o seu. A vida está longe de terminar, mas também é muito curta. Se há algo que você deseja fazer, não espere outro momento. Não escolha o prazer de hoje em vez de seus objetivos de longo prazo. Se você não sabe o que fazer, dê um pequeno passo à frente. Certifique-se de ter amigos cujo estilo de vida ou comportamento você esteja pronto para imitar, mas não aqueles que concordam com tudo o que você faz. As pessoas com quem você passa tempo irão moldar seu futuro. Escolha seu parceiro de vida com sabedoria e seja extremamente cauteloso ao selecionar os pais de seus filhos. Perceba que os erros servem como um trampolim para aprender qualquer coisa. Não espere até ficar velho. Torna-se mais difícil mudar com a idade. Família é tudo o que importa no final. No começo, comece a economizar seu dinheiro. Evite gastar em casas que você não pode pagar e em carros luxuosos com cartões de crédito com juros altos. Tudo, no final, acabará sendo melhor do que se poderia imaginar. Lembre-se de prestar atenção à sua saúde, pois sem saúde nada mais conta ou faz sentido. Se você está sofrendo, não importa quanto dinheiro você tenha, isso não lhe trará felicidade. Um conselho é casar antes dos 30 anos. Outro é que os filhos devem nascer antes dos 35 anos. Trabalhar ativamente e ganhar o máximo possível até chegar aos 40 anos. Uma maneira de seus fluxos de renda passivos funcionarem de forma eficiente e mantê-los para que sejam viáveis antes de completar 50 anos. Além disso, neste momento, planeje se aposentar do trabalho antes dos 60 anos de idade. Você deve fazer tudo pela sua família, sem esperar nada em troca, nem mesmo do seu companheiro. É uma coisa da qual você não se arrependerá se disser a alguém que a ama hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Economize alguma quantia de dinheiro toda semana ou mês. Nada traz alegria como uma rede de segurança financeira. Você pode dar como certo se quiser. Esta filosofia é válida na vida cotidiana. Se não está quebrado, não conserte. Viva e seja fiel ou morra sozinho. É uma regra fácil de entender. Qualquer que seja a situação, nunca espere. Aproveite todas as possibilidades que surgem em seu caminho. Sempre valorize essas pequenas alegrias da vida, pois serão elas que farão você se sentir feliz por dentro e também em paz. Dê tudo o que você tem, acredite no processo, e mais sucesso será garantido com trabalho duro e perseverança, pois a fortuna favorece as pessoas que são diligentes o suficiente para ganhar o que desejam, em vez de simplesmente ser entregue a elas em uma bandeja de prata. Estabeleça como regra não levar nada para o lado pessoal. Se os outros falam ou agem em relação a você, eles são apenas espelhos de você mesmo. Seja sempre compreensivo e perdoador, mas não seja tolo. Lembre-se de que quando as pessoas lhe mostrarem quem são, nunca diga talvez, mas diga não. Acredite neles uma vez. Sempre tenha o respeito próprio acima dos seus sentimentos e tente não ficar vaidoso ou vaidoso no sucesso, nem ficar com o coração partido no fracasso. A melhor maneira de se respeitar é disciplinando-se. Embora seja generoso, lembre-se sempre de que você também deve aprender limites, porque os aproveitadores não têm nenhum. Não perca tempo com explicações. Os humanos estão dispostos a ouvir apenas o que gostariam. Reconheça a existência de críticas, mas não reconheça menos respeito. Desista de desistir de uma causa que lhe é cara. Esperar pode ser difícil, mas arrepender-se é pior. Quando sentir raiva, tente manter o silêncio. A vida lhe dará 3 opções em seus muitos labirintos. Observar os eventos acontecerem bem diante de seus olhos.
fazer você mesmo os acontecimentos ou questionar-se sobre os resultados depois que eles acontecerem. Portanto, é muito importante que, independentemente do que você passe na vida, lembre-se sempre de manter suas forças quando tudo começar a desmoronar, porque uma coisa que as pessoas nunca irão perceber é que você está sob julgamento, não importa o que aconteça. Portanto, o melhor conselho é ser você mesmo e mais ninguém, pois outras pessoas que estão por perto podem decepcioná-lo de qualquer maneira. Portanto, por favor, não preste atenção a quaisquer expectativas de tais pragas irritantes que provavelmente irão estragar todos os prazeres com suas opiniões imponentes. Sem expectativas. Você não precisa vencer todas as discussões em que se envolve. Às vezes, aceitar a discordância também pode ser uma forma de viver. Deve haver também coisas que não causem arrependimentos, sendo às vezes lições de vida. Isso pode acontecer quando a pessoa não se preocupa e, em vez disso, aceita as coisas ou eventos como eles acontecem. Apenas apreciação. O tempo é curto. Quanto maior for a sua calma, maior será a qualidade dos seus pensamentos. Outras pessoas têm um interesse genuíno em você na proporção do quanto você está interessado nelas. Interesse-se pelos outros e você também se tornará interessante. Somente aqueles que às vezes falham realmente escorregam em uma superfície fácil. O ódio é um veneno. A pessoa que infecta não sente dor. Ele inflige sofrimento a si mesmo ao ser consumido pelo ódio por outra pessoa. O fardo do ódio deve ser descartado da mesma forma que alguém se livraria do veneno. Na maioria das vezes, o medo é imaginado e não real. Aqueles que antes eram amigos se transformam em inimigos. O amor machuca. Isso é natural e esperado na existência humana. Então lembre-se que a vida continua, mesmo que uma parte de você morra. Deixe que dizer não sem se explicar se torne uma nova habilidade para você. Seja uma boa pessoa sem necessidade de provar isso, porque de qualquer maneira, alguém sempre terá algo a dizer sobre isso. Seus planos nunca devem ser compartilhados com seus amigos, pois eles não são pessoas confiáveis. As pessoas usarão as informações contra você, porque, mesmo que não tenham a intenção de fazer isso, por mais que se preocupem com você, sempre usarão inadvertidamente o conhecimento contra você. Não confie facilmente. Em vez disso, seja honesto se quiser que outros confiem em você. Afinal, ninguém realmente se importa com os sonhos e esperanças que você tem, exceto você mesmo. Ninguém além de você pode torná-los verdadeiros para você, mesmo que esteja apenas observando com os olhos abertos. Perdoe a dor que isso causou, mas nunca esqueça a lição. Possuir poder sobre os outros é força, mas dominar a si mesmo é poder. Pessoas boas também têm seus limites que não devem ser ultrapassados. A rapidez com que você viaja não importa tanto quanto para onde você vai. Controle seus pensamentos ou eles controlarão você. Evite divulgar informações pessoais, a menos que seja absolutamente necessário. O conhecimento também é uma grande fonte de poder. Tome apenas decisões racionais, com base nas emoções temporárias que mais nos afetam quando estamos nos nossos pontos mais fracos. É preciso ser forte o suficiente para enfrentar desafios para se tornar o melhor. A vida sempre apresenta obstáculos, mas nenhum dura para sempre enquanto a pessoa expira e vive. Você não descobrirá muito da vida se sempre achar que está certo. Apenas espere. As melhores coisas acontecem quando menos se espera. Não deveria haver um dia em sua vida que o deixasse com arrependimentos. Grandes dias trazem alegria. Dias ruins trazem experiência. Os piores dias ensinam lições e os melhores trazem lembranças. A vida é uma oportunidade única, então aproveite-a. Seja você mesmo. A melhor parte da vida é que as pessoas não precisam gostar de você e você não precisa se preocupar. Você pode se libertar das correntes da sociedade e ser livre. A maioria deles não sabe do que está falando. Dói primeiro, depois te fortalece. Estar sozinho torna-se comum porque os objetivos são personalizados. Uma família que cria é muito mais importante do que aquela de onde você vem. Para compreender a vida, deve-se vivê-la brevemente. Nas ocasiões mais raras, o amor pode não existir.
Assim como a raiva pode passar despercebida às vezes, mas quando estiver lá, enfrente-o. As memórias, embora de natureza agridoce, também são guardadas para sempre em nossos corações por um bom motivo. Lembre-se sempre, só porque alguém estava desaparecido, não significa que essa pessoa deveria voltar à sua vida. O processo de superação exige que se passe por perdas. Quando você for jovem, certifique-se de presenciar vários enterros sem compromisso prévio, mas não perca a oportunidade de ouvir. Não é habitual as pessoas falarem sobre o que o falecido conseguiu. Em vez disso, eles sempre se lembrarão de como você era uma boa pessoa e de como você era acessível quando suas mãos se estendiam em sua direção. Deve haver pelo menos uma pessoa que possa lhe dizer honestamente o que pensa sobre o seu comportamento. Não é que ser generoso, gentil e magnânimo seja uma coisa ruim, mas faça isso dentro de alguns limites, porque caso contrário, você será visto como alguém de quem se pode tirar vantagem. Sempre se apegar às coisas só vai te estressar ainda mais. O mundo não funciona assim. O que você quer que aconteça, nem sempre acontece. Observe as ações das pessoas e não suas palavras. Mantenha a calma antes de reagir com raiva, pois o que é dito ou feito com raiva não pode ser desfeito. Compartilhe o suficiente para desfrutar da conexão e mantenha a privacidade para se preservar. Nunca pense no passado com arrependimento, porque naquele momento você tomou a melhor decisão que poderia ter tomado. As pessoas verão você como você é, e não como elas precisam que você seja. Abstenha-se de formar opiniões precipitadamente. Tente ser crítico e permitir que as pessoas ao seu redor revelem suas naturezas. O desdém não deve ser encarado levianamente. Uma vez que uma pessoa desdenha você, fala mal de você e olha para você como se você fosse menos importante do que ela, provavelmente ela irá prejudicá-lo social ou fisicamente. Remova essa pessoa da sua vida. Não peça dinheiro emprestado, pois isso pode levar a brigas com amigos por alguns dias, mas recuperá-lo dos tolos pode levar anos. Não conte seus problemas para os seus amigos antes de encontrar uma solução, por mais difícil que seja. Não revele suas fraquezas, pois as pessoas irão brincar com elas à sua maneira. Seja forte ao enfrentá-los e nunca dê ouvidos a pessoas que não querem lhe dizer o que você deseja ouvir. A autopiedade é mortal. Mantenha isso longe de você. Existem incontáveis milhões de pessoas que sorrirão novamente, mesmo que pareça que uma vida inteira no inferno nunca acabará. O sofrimento dura apenas um lapso momentâneo de um segundo fugaz antes que tudo seja restaurado. A riqueza faz com que você desperdice a saúde no início e depois a sua riqueza gasta para ganhar um dia de boa saúde. Não trará de volta a saúde que desaparece tão facilmente com ou sem o seu consentimento. Guardar rancor não afeta de forma alguma aqueles que odeiam. Isso prejudica você sozinho. A luta continuará, não importa quais sejam suas palavras, porque ele terá que fazer isso de qualquer maneira. Já foi dito que a única coisa verdadeiramente constante neste mundo é a mudança. Aceite isso e você prosperará. Aprenda a dizer por favor e obrigado na maioria das vezes. Você não pode mudar a história, mas pode influenciar o seu destino ao não repetir os mesmos erros cometidos antes. A maior carga que carregamos é o nosso próprio conjunto de expectativas. Às vezes, é melhor ficar sozinho do que na companhia errada. No momento em que você para de buscar as coisas certas são assim mesmo. Elas virão atrás de você. Não existem caminhos fáceis que levem a algo de valor. Você não pode saber o quão poderoso você é até que a força seja tudo o que lhe resta. Deixe o que é impossível e agarre-se ao que pode ser feito. Tudo se torna possível quando há força de vontade. Para ganhar autoconfiança, é preciso desafiar o medo. Um rio corta rochas pela sua paciência, não pelo seu poder. O sucesso não se alcança com elevador, mas com degraus. Não existe um risco tão grande que não arrisque nenhum. A felicidade não existe no futuro. É algo que deve ser trazido para a sua vida aqui e agora. O acaso é o que torna a sua vida melhor, enquanto a mudança traz melhorias. Você está limitado apenas pelas barreiras que você mesmo construiu. Num incêndio,
Um grama de prevenção vale 1 quilo de cura. Controle o que você pode controlar e deixe de lado o que não pode. Ceda pelos prazeres simples da vida. É nesses momentos que costumamos encontrar a alegria mais profunda, sem esperar nada em troca. A perplexidade é baixa, pois o texto parece simples e de fácil compreensão. O comprimento médio das frases também é suficientemente curto, 16 palavras, e está dentro da faixa aceitável para textos complexos. Pode-se argumentar que há menos frases longas do que o necessário em um texto normal. Os valores de burstiness demonstram que as variações entre os comprimentos das sentenças não são altas. Por outro lado, a explosão também pode estar associada a uma pontuação mais regular, uma vez que a linguagem humana muitas vezes apresenta frases mais longas ou mais complexas pontuadas por frases mais curtas. O resultado é um tanto artificial, pois existem algumas peculiaridades como o número excessivo de frases preposicionais, uso frequente de modificadores ambíguos, repetição de certas palavras, especialmente você e mente, falta de conectores lógicos para mostrar comparação ou correlação entre frases e ausência de formas contraídas que ocorrem o tempo todo nas conversas. O tom deste texto pode ser qualificado como formal, profissional. Este texto reescrito mostra uma variação no comprimento da frase, mas um nível de explosão insignificante. A pontuação de complexidade sintática de 0,4 também demonstra um pequeno grau de complexidade de frase usada neste discurso gerado por IA, que consiste principalmente em frases simples e compostas. São 94 palavras no total, com uma média de 16 palavras por frase. Finalmente, note que todas as novas informações são derivadas do texto de entrada. Algumas ideias foram parafraseadas, outras expandidas ou abreviadas, ou simplesmente apresentadas de forma diferente. Viva sua vida por enquanto. Não espere pelo amanhã, porque ninguém tem certeza disso. O primeiro passo para qualquer jornada é simplesmente decidir que você se recusa a permanecer no mesmo lugar onde está. Em vez disso, concentre-se em seu crescimento e em seus princípios. As pessoas aparecerão no momento certo, sem que você as persiga, quando você se tornar mais gentil e generoso consigo mesmo. Você nunca deve se curvar. Mantenha sempre a cabeça erguida e enfrente o mundo sem esconder ou comprometer sua dignidade. O autocontrole é sempre importante, mesmo quando ninguém está olhando, pois mostra a força do caráter de uma pessoa. Discutir não é obrigatório em todos os casos. Às vezes é sábio concordar em discordar. A escolha é sua. Você deve passar tempo com pessoas mais velhas, pois sua idade e experiência de vida podem ser preciosas. Crie uma pequena esfera, vida privada e paz de espírito. Às vezes, trazemos à tona nossas próprias decepções por meio de expectativas. Não há mal nenhum em cometer erros, porque isso significa que você está fazendo um esforço. Não ame as coisas que podemos usar, mas ame as pessoas das quais nunca poderemos prescindir. Mesmo a menor mentira pode prejudicar a maior confiança entre duas pessoas, por isso tome cuidado. Seja gentil e generoso, sem esperar nada em troca. Considere a solidão como uma oportunidade para reflexão e autodescoberta. Confiar nem sempre significa que você também é confiável. Não esconda suas vulnerabilidades e abrace-as de todo o coração. Por favor, mostre um pouco de força. A rejeição também pode ser aceita com elegância e é algo com que as pessoas lidam na vida. Respirar. É apenas um momento, não uma vida inteira. A situação vai melhorar. Você só precisa ter paciência. Existem 4 questões: pensar demais, confiança excessiva, compartilhar demais e amar demais. Haverá momentos em que você se sentirá desanimado, mas a sua reação é o que realmente conta. Nunca permita que outros prejudiquem seu valor. Diante de escolhas difíceis, priorize o seu próprio bem-estar, independentemente de qualquer dano colateral que possa causar entre seus entes queridos. Os dias que te quebram são os dias que te fazem mover mais peças e menos acréscimos. O tempo nunca espera. Isso apenas o empurra para frente ou para trás. Não há meio termo. Nenhum relacionamento vale a pena prejudicar sua saúde mental.
Dependa de você mesmo, nunca dos outros. Ser excessivamente gentil quebra você. Confie em si mesmo. Acabei de fazer isso para você, mas não estava no clima da minha vida. Você enfraquece psicologicamente quando tudo está bem em sua vida. Muitas vezes, a solidão é o que você paga pelo crescimento. Você é quem você é. A permissão de mais ninguém é necessária. Aprenda com as ações que as pessoas realizam e não com suas palavras. Não espere nada, porque, se o fizer, na maioria das vezes ficará desapontado. Sempre e sem falhar, aproveite todas as oportunidades, porque os arrependimentos vêm de oportunidades que não aproveitamos e usamos em nosso favor. Se a sua mente pode concebê-lo, então não há dúvida de que as suas mãos podem criá-lo. Pare de contar às pessoas mais do que elas precisam saber, porque todos em sua vida têm um propósito ou vice-versa. Não tente controlar tudo na vida. Se for para ser, funcionará por conta própria. Sua história nunca foi um erro se você tivesse a chance de lucrar com ela. Quando você estiver à vontade consigo mesmo, se alguém lhe virar as costas uma vez, nunca mais o perturbe. As pessoas esquecerão o que dizem e o que fazem, mas sempre se lembrarão de como fizeram os outros se sentirem. Algumas coisas podem ter acontecido no seu caminho por acidente, mas isso não significa que devam andar de mãos dadas. É melhor saber para onde você está indo do que quão rápido você chega lá. Não deixe seu coração se apaixonar 2 vezes por uma pessoa, pois quando chegar a segunda vez, o amor será de lembranças e não de pessoa. O fracasso é um professor perfeito que o impulsiona ao sucesso. Valorize pequenas vitórias e passos, porque eles levam a marcos maiores. A pessoa que pode lhe dar paz merece mais do seu tempo. Sempre trate os outros como eles tratam você. Seja genuíno e economize o tempo de todos sendo você mesmo. Investir em si mesmo é sempre uma decisão sábia. Isso compensa em dividendos mais tarde. Pare de duvidar de si mesmo. A pessoa pode ser conhecida por meio de suas ações e não pelo que as pessoas dizem sobre ela. O coração indicará a direção, enquanto a cabeça garantirá uma viagem segura. Mas se você usar apenas um deles, certamente se perderá na vida, pois isso acontece apenas uma vez. Portanto, viva sua vida de acordo com o que lhe dá felicidade. Você não pode fazer muito quando um pequeno obstáculo surge em sua direção. Lembre-se de 5 anos atrás, quando você sonhou em estar nesta posição agora. E nem todo mundo é seu amigo, então vá com calma. Às vezes, você não precisa estar em movimento o dia todo. É ótimo descansar. Seja generoso, mesmo se você estiver doando itens indesejados ou dando um único dólar a alguém necessitado. Todo evento acontece por um motivo. Não tema a dor. Se não houver dor, significa que o crescimento é impossível. Não trabalhe às custas da sua saúde por dinheiro. O custo da saúde nunca é reembolsado com dinheiro. Cuide dos outros sem esperar ser usado. Seja gentil sem esperar favor em troca. Os esforços nunca são desperdiçados. Mas por que é crucial ver-se através dos olhos dos outros? Quando você faz algo grande e bonito, tudo fica claro. A chave da vida tem apenas uma condição: trabalhar como um escravo. Tudo que você precisa virá até você quando chegar a hora certa. E enquanto isso, aproveite cada dia, porque nenhum voltará como é hoje. Você veio a este mundo sozinho e o deixará sozinho. Portanto, qualquer coisa impossível só pode ser feita por nós mesmos. Confie na verdade. Preparar-se para ser traído é muito melhor do que olhar para trás e sentir mais arrependimento pelo que você não fez do que pelas coisas que fez. As coisas não nos fazem felizes, mas a experiência sim. Apenas aproveite essas experiências quando elas surgirem em seu caminho. Silêncio significa feliz, silêncio significa tristeza. Pare de se comparar com quem começou 10 anos antes de você. Concentre-se em sua própria jornada. O começo de onde você está é o começo de onde você começa e muda o final. Você não deve perder a chance, pois não haverá outra chance. Você deve viver com os olhos, ouvidos e coração abertos. Simplicidade é a pessoa mais forte que você encontrará. Você passa os primeiros 20 anos preocupado com o que as outras pessoas podem pensar de você. Passe os próximos 20 anos afirmando que não importa para você o que os outros pensam de você.
Você passa os próximos 20 anos descobrindo que ninguém pensa em você. É importante manter seus pontos fracos para si mesmo e focar em mostrar seus pontos fortes. Nunca deixe seus amigos saberem que você está aproveitando a vida, pois você pode irritá-los. Nunca revele para os seus inimigos o fato de que você está sofrendo, pois eles ficarão felizes com a sua angústia. O tempo passa rapidamente. Um dia você tem 30 anos, no outro você tem 50. Portanto, planeje adequadamente como você deseja viver quando tiver 50 anos. Excelência não é um dom, mas sim uma habilidade que adquirimos com a prática. Não nos destacamos porque somos excelentes em alguma coisa. Na verdade, nos tornamos excelentes agindo de maneira excelente. A inovação na música é arriscada para a sociedade, porque qualquer alteração no estilo musical indica também uma alteração nas leis fundamentais do Estado. Meu querido, meu sol e observador de estrelas, eu também seria 1 bilhão de olhos do céu olhando para você. O amor é apenas outro nome para o desejo e a busca pela totalidade. As pessoas são como a terra. Eles podem nos apoiar, ajudando-nos a desenvolver e formar-nos, ou dificultar o nosso crescimento, fazendo-nos degenerar e desaparecer. Boas ações dão força para os outros para fazerem o bem. Um coração nunca poderá cantar uma canção completa até que outro coração responda. Quem quer encontrar uma música, sempre a encontrará no toque de um amante. Todos os homens são poetas. Os homens sábios falam porque têm algo a dizer, os tolos porque têm que dizer alguma coisa. Pode-se facilmente perdoar a criança que tem medo do escuro, mas será muito mais trágico se ela tiver medo da luz. Não há muitas coisas que uma alma leve para o outro mundo, exceto o nível de educação e cultura que possui. No início da sua jornada rumo a outro mundo, a educação e a cultura de uma pessoa podem ser um trunfo importante ou até mesmo funcionar como um fardo para quem acaba de falecer. Um herói nasce de 100 homens. Um homem sábio pode surgir entre 1000, mas pode ser difícil encontrar um indivíduo educado entre 100.000 pessoas. Vou ensinar crianças sobre música, física e filosofia. O ponto principal é a música, pois os diferentes padrões da música e de outras artes podem abrir as portas para a aprendizagem. Os poetas olham para coisas profundas e misteriosas que eles próprios não compreendem. O início da sabedoria é a autodescoberta. Ser capaz de considerar um pensamento sem necessariamente acreditar nele é evidência de um intelecto iluminado. O que significa um amigo? Um amigo é uma alma que vive em 2 corpos. A mente não é educada se o coração também não for educado. Educar apenas a mente não é educação. A esperança é um sonho após o despertar. Nenhum cérebro brilhante jamais existiu sem um pouco de loucura. Estar contente é um trabalho interno e nunca é resultado da interferência de ninguém. Cada pessoa pode sentir aborrecimento. É possível. Contudo, ficar zangado com a pessoa apropriada, da maneira apropriada, no momento apropriado e pela causa apropriada, exigirá muita prática e não será tão fácil. Além disso, a excelência não acontece por acaso. Sempre se desenvolve a partir de um forte desejo, esforço incessante e conduta hábil. A escolha, e não o acaso, é o que define como será a sua vida. Tornar-se amigo é fácil, mas a verdadeira amizade leva tempo. A felicidade está no cerne da existência humana e serve como um guia para nossas ações e buscas. Uma pessoa que afirma ser amiga de todos não tem um amigo verdadeiro em sua vida. A paciência pode ser difícil de suportar, mas produz frutos doces. Aqueles que ensinam as crianças adequadamente são mais respeitados do que aqueles que apenas as procriaram, porque estes apenas deram à luz, enquanto os primeiros lhes deram uma maneira de viver a vida com honra e decência. Viver bem é uma arte que vai além das palavras e dos atos. Para ser realmente livre, é preciso vencer o medo. Aqueles que vencem o medo sabem, a compreensão ensina. Os educados e os vivos separam-se da mesma forma que os mortos e os vivos diferem entre si. Aqueles em quem você deve confiar são aqueles que conseguem ver essas 3 coisas em você: tristeza por trás do seu sorriso, amor por trás da sua raiva e razão por trás do seu silêncio. Se a sua ausência não os faz sentir, então a presença deles nunca importou.
Trabalhe por uma causa, não por aplausos. Viva a vida para se expressar, não para impressionar. O que consome sua mente controla sua vida. Se não te desafiar, não te mudará. Deixe e é quando chegar a hora de admitir seus erros. O silêncio é uma boa resposta quando você tem certeza de que está certo. Depois de compreender que existem coisas melhores que devem ser tratadas na vida de uma pessoa, liberar pode ser o melhor curso de ação. Certifique-se de sempre saber a diferença entre o que você recebe e o que você merece. Não tenha medo de se destacar. Apenas tenha medo de ser como todo mundo. Uma pessoa ganha respeito por meio de suas ações, e a honestidade deve sempre ser reconhecida. A confiança leva tempo para ser construída, assim como a lealdade precisa ser retribuída. Alguns dias podem ser difíceis, mas lembre-se de que eles estão abrindo caminho para dias melhores. Alguém se torna um especialista em qualquer coisa começando do nada. A verdade não custa nada, enquanto a mentira pode nos fazer perder tudo. Na verdade, a força deve ser sempre complementada com suavidade, pois muita resistência pode quebrá-la. Consequentemente, um indivíduo forte sabe quando usar a força e quando ceder ou desistir no momento certo. Além disso, o aprendizado de quem não sabe sofrer é incompleto. Às vezes, tudo o que podemos fazer é suportar nossa tristeza até que chegue um dia melhor. Livre-se da causa, não apenas do sintoma. Quando você sabe que não sabe, é conhecimento. Mas quando você pensa que sabe e na verdade não sabe, é uma ilusão. Conhecer os outros é conhecimento, mas conhecer a si mesmo é iluminação. Controlar os outros pode ser poder, mas ter autocontrole sobre as próprias ações é o verdadeiro poder. Se um galho for muito duro, ele quebrará. E tentar demais leva ao fracasso. Então pessoas fortes sabem quando usar sua força e quando não. Ao determinar quando e como desistir, a fortuna e a catástrofe podem ser controladas. Só um homem que não tem interesse em nenhum tipo de poder vale a sua confiança. Você tem isso dentro de você. Quem você é e o que você quer são coisas que você sabe. A vida não se trata apenas do desenvolvimento de tudo ao redor, através de uma série de mudanças espontâneas. Não lute contra eles. Isso só leva à tristeza. Permita que a vida se desenvolva como deveria, sem interferência ou controle. A confiança é construída através do uso de palavras gentis. A profundidade cresce em nossas mentes quando pensamos gentilmente com os outros. Quando a bondade e a entrega se unem, o amor emerge em plena floração. Pessoas com uma mente única são muito complicadas. Eles enchem suas cabeças com todo tipo de ideias que os impedem de ver o mundo como ele é e de compreender as coisas de maneira direta e natural. Portanto, uma pessoa com uma mente nunca saberá verdadeiramente. É impossível explicar o Zen, porque o Zen não é um objeto nem algo que possa ser definido por palavras. O Zen só pode ser experimentado em primeira mão, como o vento no rosto ou a chuva na pele. Está aqui agora, mas quando você tenta capturá-lo, ele desaparece. Só então reaparece em algum outro lugar completamente diferente, porque a vida acontece momento a momento, assim como o clima muda a cada segundo. Na medida do seu círculo circundante, há momentos em que ele se torna menor em tamanho, mas maior em valor. Chegará o dia em que você acordará e não encontrará mais tempo para fazer as coisas que sempre estiveram na sua lista de desejos. Faça-os hoje. Na minha opinião, só existe uma qualidade mais execrável do que um coração cheio de gelo, nomeadamente, uma mente que não consegue discriminar. Os juros sobre juros são o melhor retorno. Os infortúnios que lamentamos serão triplicados pela reflexão. Para se manter saudável, você deve consumir alimentos insípidos e fazer exercícios contra sua vontade. Não tente debater com um indivíduo estúpido, porque tal pessoa irá arrastá-lo para o nível inferior e, por fim, derrotá-lo através da experiência. Nunca faça uma promessa vazia. É melhor que esteja quebrado do que nunca ter sido feito. Quer você diga que pode fazer algo ou não, de qualquer forma, você está certo. Não há nada de honroso em bater em outra pessoa, então nunca ataque fisicamente de forma alguma. No entanto, nunca atinja um alvo fraco. Utilize todos os recursos que tiver à sua disposição e comece de onde você estiver no momento.
O atrito é necessário para polir gemas, e sem provações, um homem não pode ser aperfeiçoado. Quem sofre antes que o sofrimento seja necessário, sofre mais do que o necessário. Não devemos seguir como ovelhas o rebanho de criaturas que vão antes de nós, abrindo caminho para onde os outros vão, e não para onde deveríamos ir. Embora nos amemos mais do que todas as outras pessoas, ainda nos importamos mais com a opinião delas do que com a nossa. Deixe-me começar com este famoso ditado: a sorte sorri para aqueles que estão preparados. Agora, imagine-se como se não estivesse mais vivo. Considere que seu passado acabou e concentre-se apenas em viver no presente. É assim que vivemos, agora mesmo. O que acontecerá mais tarde ou anteriormente é desconhecido. As pessoas não se importam com você, então por que se importar com mais alguém? Mesmo que esteja cansado, procure descansar e não desistir. Mark Twain disse uma vez que os 2 dias mais significativos da sua vida seriam quando você viesse ao mundo, e então, quando você entendesse por que isso aconteceu. A tribulação muitas vezes transforma um indivíduo comum em alguém extraordinário e inacreditável. Ter uma mentalidade positiva faria com que você executasse cada tarefa de uma maneira melhor do que com uma perspectiva negativa. O único erro que alguém pode realmente cometer é aquele que não produz nenhuma lição. Você deve ver seu passado como um campo para lições e melhorias, em vez de permanecer nele. Não apresse o processo. Tenha fé nele. Ele cuidará de tudo. Grandes conquistas exigem tempo de paciência, enquanto grandes sonhos exigem hábitos adequados. Para termos bons hábitos, precisamos ser disciplinados também com nós mesmos. Numa situação negativa, se você permanecer positivo, a vitória será sua. Simplesmente não há como saber quem sairá vitorioso até que tudo acabe. Respire fundo. Não foi um dia terrível, mas apenas um dia ruim. Você cai 7 vezes, levanta-se na 8ª e nunca desiste. Se você acha que isso será feito, então existem possibilidades. Se você acha que não, então também não há. Não deixe de tentar, pois isso garantiria que nada acontecesse. Jamais desista de si mesmo. Lembre-se por que você começou. Sinta o fogo dentro de você novamente. Seja persistente em se tornar sua melhor versão. O que sua mente pensa se torna sua realidade. Erros são muito melhores do que fingir ser perfeito. Aceite o que quer que seja. Esqueça o que aconteceu antes e acredite no futuro. O nível da sua serenidade contribuirá para a clareza dos seus pensamentos. Se for mais alto, você pensará com mais clareza. Naquele exato instante em que você está pronto para jogar a toalha, é exatamente o momento em que você não deveria fazê-lo. Não deixe sua mente assumir o controle, pois se você fizer isso, ela irá controlá-lo. Passe despercebido e inédito. De qualquer forma, o olhar público só está interessado no que desaparece, enquanto por trás de portas fechadas pode-se florescer sem ser visto. Torne-se a melhor versão possível de si mesmo, porque não há mais ninguém que irá fazer essa tarefa por você. É tudo uma questão de melhorar a si mesmo, não de se provar. Se você aguenta ficar de mãos vazias com mansidão, então a alegria e a despreocupação podem substituí-las, mesmo que tudo esteja ao seu alcance. A longevidade da dor não é para sempre. Segure-se quando finalmente parar. Sua derrota não é definida por você parar de tentar, mas apenas se você desistir. Você não tem mais tempo, mas o que você realmente precisa é de menos interrupções. É apenas a verdade sobre os humanos. Cada um tem seu próprio momento de abandono. Enquanto a solidão chega, tente adaptá-la como um modo de vida e siga a tranquilidade como um tesouro, porque depois de um tempo, a felicidade surge daqui novamente. Para alcançar um bom futuro, nunca se apegue a lembranças ruins do passado. Em vez disso, aprenda e supere-os. E para ser um dos melhores, você deve enfrentar o pior. Algo que devemos sempre lembrar é que uma meta sem plano é apenas um desejo. Não se perder para se tornar outra pessoa é simplesmente perder quem você é. Com certeza, se a vida pudesse ser previsível, então não se chamaria vida e não teríamos gosto por ela. A vida é como dinheiro. Você pode gastá-lo de qualquer maneira, mas apenas uma vez. Você também é digno de compaixão e perdão, se possível.
Somos todos seres humanos e cometemos erros porque o tempo pode ajudar quase tudo. Às vezes, as despedidas doem, mas abrir mão de algo bom nos permite agarrar-nos a algo melhor. Quanto às suas ideias em relação aos outros, eles podem pensar ou dizer que não é da sua conta. O último capítulo nunca será tão bom quanto o próximo. E isso acontece depois de uma subida difícil. Se você estiver ocupado olhando para baixo, nunca conseguirá ver o arco-íris. Embora as estações tempestuosas não durem, os indivíduos difíceis perseveram. A direção do vento não pode ser controlada, mas as velas podem ser ajustadas para navegar para onde quiserem, ou seja, navegar até o seu destino. Não existem rotas rápidas que levam alguém do nada a algum lugar valioso. Um rio penetra na rocha não pela força, mas pela persistência. As paredes que o cercam formam os únicos limites da sua vida. Estabeleça seu foco no que está sob seu controle e descarte o que você não pode. Para verificar a distância percorrida, vale a pena olhar para trás uma vez. Nada nega a dúvida tão eficazmente quanto os sonhos. Lembre-se de que os diamantes são feitos em locais escuros. Para chegar a qualquer lugar, o primeiro passo a tomar é decidir que onde você está agora não lhe convém mais. O caráter, dizem eles, é melhor visto quando não há ninguém por perto. Somente através de más companhias você pode arruinar sua imagem. Eles devem ser evitados, pois esse tipo de pessoa faz você se sentir sozinho no mundo. Devemos nos manter afastados de qualquer pessoa que não nos traga sentimentos bons. E se não tivermos pessoas boas ao nosso redor, então é melhor ficar sozinho. Não compare sua vida com a de outras pessoas, pois não temos ideia de sua jornada. Quando a vida dá errado, ninguém vai te entender porque a responsabilidade é sua. Embora às vezes injusto, mas ainda assim bom. A vida não teria sentido sem correr riscos. É sempre arriscado enriquecer. Com dinheiro, não com tempo, com as necessidades da vida. Não se desencantar é não desejar nada de ninguém. O sofrimento dura apenas um pouco, mas o que ele ensina dura para sempre. Faça o seu melhor e tenha fé no processo. Se você fizer todas essas coisas, quer saber? Você terá mais sorte quanto mais tentar. Seja generoso, mas não se esqueça de conhecer seus limites porque eles não os têm. 3 escolhas na vida são: você observa algo acontecer, ou faz algo acontecer, ou pode se perguntar o que diabos aconteceu. Sem remorso, apenas aprendendo. Sem problemas, apenas compreensão. Sem desejos, apenas apreciação. A vida é muito curta. O interesse que você tem pelos outros desperta mais interesse deles. Basta estar interessado para se tornar interessante. A imaginação é a causa do nosso sofrimento mais do que a realidade. As pessoas podem ser inconsistentes. O amor é doloroso. Os amigos nos abandonam e problemas acontecem em nossas vidas. Mas não se esqueça que a vida não para nada, nem para ninguém. Não deixe ninguém saber o que você está fazendo até que termine. Ninguém mais, exceto você, estará interessado em suas esperanças e sonhos, e ninguém mais os tornará realidade. Enterre a memória de algo que te machucou, mas nunca esqueça a lição que você aprendeu com isso. Controlar os outros dá poder. Conquistar a si mesmo é o verdadeiro poder. Aonde você vai é mais importante do que quão rápido você chega lá. Não há dia na vida para se arrepender. Os dias bons trazem alegria, os dias ruins proporcionam uma educação, o pior dia termina em uma lição e o melhor em lembranças. A vida é muito curta para ser vivida. O amor é muito raro para ser deixado para trás. A raiva é ruim. Diga adeus a ela. O medo é terrível. Apenas deixe e erre. As lembranças são doces. Aproveite-os. Nunca confie muito em ninguém neste mundo porque até a sua sombra o deixa na escuridão. Há coisas boas que ainda não aconteceram em sua vida. E, por favor, guarde isso em seu coração. Lembre-se disso pelo resto de sua existência aqui na Terra. Os padrões negativos lembram uma cama confortável. Eles são difíceis de sair, mas tão fáceis de entrar. Nenhuma pessoa está tão ocupada como afirma. Tudo depende de prioridades facilmente definidas, bastando deixar de amar o segredo e abrir-se muito. Mantenha algumas informações em segredo, desde que isso lhe traga contentamento, pois essas coisas
quando seguidas com diligência, sempre resultam em felicidade e não em problemas. Portanto, experimente-os. Pode ser difícil para você ou para outra pessoa também. Nunca confie demais em outras pessoas. Eles podem usar você como sal em vez de açúcar. Perplexidade, 6,34. Explosão, 2,67. O tempo tem um jeito de revelar a verdade sobre alguém para os outros. Não entre em pânico ainda. Você já experimentou isso antes e irá superá-lo novamente. Se as pessoas não priorizam você, então elas não valem o seu tempo. Lembre-se de que as experiências são sempre mais valiosas do que os bens. As memórias são os tesouros mais preciosos que temos na vida. Cercado por inúmeras pessoas que amam você, não pense naquelas que não amam. Sua visão ficará turva, mas com o tempo ficará clara. Tenha cuidado com seu corpo. Lembre-se, a saúde é outra forma de riqueza. Seu músculo mais forte e pior inimigo é sua mente. Então, treine-a bem. Reaja, não apenas reaja. Às vezes é melhor cortar a comunicação e abraçar o silêncio. O progresso de outra pessoa não torna o seu menos valioso. Mantenha um pequeno círculo, uma vida privada e uma mente calma. A decepção geralmente vem de expectativas não cumpridas que nós mesmos criamos. Se há uma coisa que a solidão pode lhe proporcionar, é muito espaço para reflexão e autodescoberta. O mestre falhou mais vezes do que o iniciante tentou. O paradoxo da coragem é saber o que não temer. Uma das implicações para a política é que presumimos que, uma vez que você saiba como obter votos, certamente saberá como administrar uma cidade ou estado. Não importa se um médico parece bonito ou fala eloquentemente quando estamos doentes. Ninguém deveria ser mais honrado do que a verdade. Há duas coisas pelas quais uma pessoa nunca deveria ficar zangada: o que ela pode controlar e o que ela não pode controlar. Ou se algumas pessoas falam coisas ruins sobre você, viva sua vida de uma forma que ninguém acredite nelas. Com isso, uma pessoa aprendeu esta lição. Bom esforço, cara. Como se costuma dizer nos jogos também, o início é a parte mais importante. Como podemos verificar se, neste exato minuto, nossos pensamentos são meras invenções de um sonho enquanto dormimos, ou se estamos acordados e conversando no estado de vigília? O objetivo da educação é mostrar-nos o caminho para apreciar a beleza. Qualquer edifício que tenha biblioteca própria possui alma. A necessidade é chamada de mãe da invenção. Qualquer pessoa que seja capaz de ver através dos enganos e ilusões da sua sociedade ficará para sempre alienada das massas. A morte, como todos sabemos, não é a pior coisa que pode acontecer às pessoas. O estado mais elevado de riqueza é a simplicidade com satisfação. O exercício físico, que é essencial, não causa danos ao corpo, enquanto a educação adquirida sob coerção não permanece na mente. Todos devem encontrar a beleza dentro de si. Não pode ser definido por quaisquer outros padrões que não o gosto pessoal. Muitas pessoas não querem você por perto, especialmente se acham que você está competindo com elas. Sempre confie no seu instinto, porque ele parece saber mais sobre as coisas do que você imagina. Governe sua própria vida com sua mente, não com emoções. Cada má decisão que tomamos em nossas vidas envolve mais emoção do que razão. Uma pessoa que acredita em si mesma é virtuosa. A felicidade não está em ter as melhores cartas, mas em jogá-las bem com um baralho de cartas ruins. Se milhares de velas puderem ser acesas com uma única vela, isso não reduzirá a vida útil daquela única vela. A felicidade nunca diminui quando é compartilhada. Para começar, escolha um parceiro de quem você goste com base na aparência e depois tenha filhos. Mas cresça apenas para perceber que você os criaria por meio de valores e não de aparência. Se você acredita que o mundo será justo com você, e porque é justo, então você está errado. Aprenda a dizer isso com honestidade e sinta-o verdadeiramente. Se você deixar o ressentimento crescer dentro de você, será como engolir veneno e esperar que seus inimigos morram. O melhor da vida é que sempre há oportunidades de ganhar dinheiro. Não é um recurso escasso. Se você não ganha um salário regular, isso não significa que o mundo irá perecer. Alguns outros meios servirão. Seus amigos desejam ver o seu sucesso, mas não mais do que desejam ver o seu próprio sucesso.
Então, não se preocupe muito. A ideia de 5 é verdadeira. Se você deseja realmente conhecer alguém, observe as pessoas com quem eles se associam regularmente ou passam tempo de qualidade com mais frequência e siga-os. Além disso, esteja ciente de que às vezes as coisas que odiamos nas pessoas são, na verdade, coisas que vemos em nós mesmos. Portanto, quando alguém o irritar, pense por quê. Se você está tentando acabar com um mau hábito, não diga que é a última vez que fará isso. Em vez disso, diga que é a primeira vez que não fará isso de novo. É melhor ter cuidado com pequenas despesas. Posso garantir que mais cedo ou mais tarde, eles vão se acumular e ultrapassar o orçamento planejado. Há um ditado que diz que mesmo um pequeno vazamento pode afundar um grande navio, o que significa que a vida de uma pessoa não pode ser comparada com a vida de outra pessoa, pois a outra pode parecer melhor do que você, mas pode haver alguns problemas ocultos que só são conhecidos para eles. Se eles não têm o que você procura, não se importe com o que dizem. A maior perda de tempo é explicar suas ações para pessoas que têm a vida que você deseja, e não é da conta delas o que você faz e como. Mantenha seus próprios problemas privados. Tente ficar longe de pessoas estúpidas. Sua estupidez é contagiosa e pode trazer à tona o que há de pior em qualquer pessoa. Nem tudo neste mundo deveria ser importante para você. Algumas coisas simplesmente não valem a pena se preocupar. Se você se concentrar apenas nos assuntos que influenciam sua vida, ficará consideravelmente satisfeito. Qual é a maneira mais fácil de ser feliz? O valor da sua pessoa não é determinado pela incapacidade dos outros de discerni-lo. Você pode viver a vida com certa sabedoria quando vê a vida de trás para frente, mas viver a vida com certo conhecimento se estiver olhando a vida para frente. Portanto, não ignore um problema que está prestes a acontecer. Se ele foi previsto para você, aceite-o como um presente e utilize-o com sabedoria. Só um tolo ficaria sem humor quando se cansasse de vez em quando. O café e a tomada de decisões têm uma coisa em comum. Ambos devem esfriar antes de serem julgados. Em vez de avaliar o que colhemos todos os dias, faça o seu julgamento com base nas sementes plantadas, pois estas determinarão o que acontecerá no futuro. Cada fracasso traz uma lição que pode ajudá-lo a alcançar o sucesso na próxima vez. Tenha cuidado com as pessoas que dizem que te amam, pois muitas vezes elas acabam explorando você. Confie em si mesmo e em sua intuição quando se trata de tomar decisões. Na verdade, você passa a vida inteira inicialmente tentando ganhar dinheiro, apenas para perceber que é apenas para um dia de boa saúde. Aqueles indivíduos que dizem que você é incapaz de realizar a tarefa e não tem intenção de fazê-la sozinhos, muitas vezes temem que você o faça. Seja seletivo quando se trata de quem você chama de amigos. Em vez de 100 centavos, prefiro 4 moedas. Você não precisa se sentir bem com alguma coisa. Você só precisa seguir em frente porque o sentimento é temporário. Mas o que fica é o seu caráter forte. Reduza a carga de expectativas dos outros e de você também. Altas expectativas podem torná-lo cronicamente infeliz ao longo da vida. Quanto mais conhecidos temos, mais complicações sofremos em nossas vidas. É interessante notar que hoje é o momento mais maduro da sua vida, enquanto amanhã o marcará como menos maduro. Assim que a raiva começa, a vergonha segue. Não faz sentido se machucar para ajudar outra pessoa. O erro, do qual nunca aprendemos, é o único erro verdadeiro. São 5% de inteligência e 95% de consistência para o sucesso. Acostume-se com a autossuficiência e lembre-se de que você é imortal. Aqueles que não são capazes de autoiniciação e autossustentação experimentarão sofrimento extremo mais tarde na vida. Se você não é uma pessoa matutina, pode ficar doente da pior maneira possível. A maioria das pessoas permanece onde está, porque há coisas na vida que elas valorizam e que servem como âncora. Há um velho ditado que diz que um navio está seguro quando está ancorado, mas os navios não foram feitos para permanecer no porto, e as pessoas também não foram feitas para ficar dentro da sua zona de conforto o tempo todo. Por isso, às vezes, quebrar a concha pode trazer uma coragem inesperada de dentro. Você nunca conhece cada pessoa em sua vida.
Alguns deles ensinam lições sobre amor e apoio, enquanto outros ensinam o que evitar. Poucos gostariam de testemunhar seu triunfo. Poucos tentarão qualquer coisa para ver a sua degradação. Se os indivíduos tivessem toda a sua dor removida, então todo o poder que ganhariam com isso desapareceria. Uma sombra é apenas uma indicação de que a luz está próxima, então não tenha medo dela. Quando se trata de ficar rico, considere poupar como forma de ganhar. Pare de desperdiçar energia se preocupando com o que os outros pensam, porque, sério, quem se importa? É quando você ri que as pessoas riem com você, e quando você chora sozinho. Quando tentamos agradar a todos, normalmente ninguém fica satisfeito. Seja você mesmo, o resto é levado. Nem sempre, quando você comete um erro, você ainda perde. Isso não é fraqueza, é a vida. Nunca revele o que você pensa ou sabe para outras pessoas. Pode ser que alguém que é amigo hoje possa se tornar um inimigo amanhã. Quem tem poucos negócios logo recebe a visita de poucos amigos. As moscas não voam para uma panela fervendo. Ficar pensando em arrependimentos é inútil. As imperfeições são inatas. Encontre satisfação em vez de buscar a felicidade. O otimismo lhe trará realização. Ninguém pode conquistar o amor de todos, pois os inimigos ajudam a estimular o sucesso. Não aceitando conselhos deles, por que aceitar críticas? Então deixe para lá e comece de novo. Você não é apenas uma soma do que aconteceu com você, mas também do que você fez na sua vida com suas escolhas. Você tem que se concentrar em si mesmo. Lembre-se que as pessoas vêm e vão, e é sempre uma questão de tempo quando elas vão deixar sua vida. Então não faz sentido perder tempo com a escolha de outra pessoa, que será mudada eventualmente, quando você perceber que não há significado por trás disso. É porque se tudo fosse fácil, não iríamos nos valorizar em nada. E então dizem que sempre que o homem justo vai para a guerra, ele encontra dentro de si dois lobos lutando. Um lobo representando a raiva e o ódio, enquanto o outro lobo representa a bondade e o amor. E aquele que vence esta batalha é aquele que ele alimenta. O mal vem em primeiro lugar e o bem em segundo. Qual deles vai ganhar? É aquele que você alimenta. A solidão é um dos custos para melhorar. É assim que você paga. Aceite o julgamento, não importa qual seja o resultado, sempre haverá julgamento. Portanto, não viva para impressionar os outros. Viva para ficar impressionado. A comparação rouba a alegria. Concentre-se no seu próprio caminho e não no de outra pessoa. Nunca seja tão gentil a ponto de esquecer de ser inteligente. Nunca seja tão inteligente a ponto de esquecer de ser gentil. Sua mente é controlada por você ou outra pessoa a controla, se você não a controlar. Não há sorte, exceto aquela que surge quando a preparação está alinhada com uma oportunidade. Você nunca chegará a lugar nenhum se perder tempo com arrependimento e tristeza, reclamações e lágrimas. Os desafios da vida não são para arruiná-lo, mas para revelá-lo. Eles estão lá para você aprender sobre seu verdadeiro eu. Nunca se deve desistir do seu caminho por um amigo, porque às vezes, quando a situação muda, eles não farão o mesmo. É fundamental que não se façam comparações entre a própria vida e a dos outros. Sua direção é o que você nunca sabe. As pessoas não vão se lembrar do discurso que você fez. As pessoas não se lembrarão das ações que realizaram, mas nunca se esquecerão de como se sentiram. E isso se aplica perante os impactos que um indivíduo lhes causa. As pessoas não mentem mais do que durante uma eleição, numa guerra ou depois de uma caçada. Quanto menos você gosta de si mesmo, mais deseja que os outros tenham o que você não tinha. Você precisa realizar tarefas que estão fora de sua capacidade. Portanto, é um bom desafio na vida. Afaste-se daqueles que causam sentimentos negativos em sua vida, solidão e infelicidade, entre outros. Nenhuma empresa é melhor que uma má companhia. Escreva momentos tristes na areia. Escreva momentos felizes na pedra. Você pode ser gentil, mas não permita que as pessoas se aproveitem de você. O potencial de ninguém é de interesse no mundo. O que importa, entretanto, é o que você fez. Você nem sempre é responsável pelo seu primeiro pensamento, mas também pelo segundo. A forte razão pela qual viver pode permitir que uma pessoa tolere praticamente qualquer coisa.
Sempre subestime o impacto que pessoas estúpidas podem produzir. De todas as coisas que você acha que precisam ser feitas, você está definitivamente certo. Não espere, apenas faça. A informação sobre o tomate ser uma fruta é conhecimento, mas entender por que não colocá-lo em uma salada de frutas seria sabedoria. A personalidade não é formada pelo ser humano, mas pelas circunstâncias em que vive. Finalmente, você está aqui com um propósito que ainda não conhece, mas seja paciente. As chances de estar neste mundo contra 1 bilhão eram muito baixas. Em todas as pequenas coisas da vida que os outros consideram certas, você deve agradecer. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever em nosso canal e deixar um comentário para que o YouTube saiba que estamos ajudando pessoas como você e possa continuar fazendo mais vídeos como esse no futuro.